E aí, pessoal, mais um episódio aqui do Impulse Podcast, o seu podcast aqui em Cork. E eu tô aqui hoje com o Fernando Rampon. Ele é gestor de tráfego. É um tema, um job meio específico. Quem conhece, conhece, mas muita gente já deve ter ouvido falar e às vezes não conhece direito como é. Nós vamos detalhar bastante esse assunto aqui hoje. Falar, ele é também publicitário, né? Mas ele tá bem especialista agora na área de gestor de tráfego. E vai ser bacana o papo aqui hoje para entender um pouquinho dessa área e como é que é o mercado dessa área aqui na Irlanda. Mas assim, Fernando, bem-vindo aqui ao episódio Obrigado de pelo hoje. convite. Muito bem-vindo, bacana te receber. Uma satisfação, uma Eu satisfação. já brinquei um pouquinho ali, né? Não sou especialista, mas já brinquei um pouquinho na área de gestor de tráfego ali um tempo atrás, uns 3 anos atrás, assim. Já passei minhas raivas ali, né? Nessa função meio ingrata, né? De você ver retorno, de repente o retorno some. Vamos ver se você vai contar alguma receita de bolo bacana aqui hoje. É difícil, mas ou- vamos tentar. Mas assim, antes da gente entrar um pouco, a primeira pergunta que eu sempre faço é como é que surgiu a Irlanda na sua vida? E só para quem não te conhece, tentar entender um pouquinho por que que você pensou vir para Irlanda. Conta um Perfeito. pouquinho, assim, seu cenário no Brasil, pré-Irlanda, assim. Para Irlanda. Não, então tá. Meu nome é Fernando Rampon, eu sou lá de Canoas, Rio Grande do Sul. Então lá onde aconteceu as enchentes e tal no ano passado, né? Aí mais ou menos em 2019, eu e minha esposa, Morgana, fomos viajar para Europa pela primeira vez, né? A gente chegou aqui meio vislumbrado, achou bem legal. A gente foi para Londres, Paris e Roma naquela época. Foram uns dias bem legais, assim. Que a gente pensou e começou a refletir se a gente deveria tentar morar fora ou não, né? E aquilo ali ficou sempre nas nossas cabeças, né? Pensando como é que seria, se valeria a pena, o que a gente poderia fazer e tal. E a gente começou a alinhar o que a gente poderia fazer para morar fora, para onde que a gente iria, e surgiram algumas opções, né? Que era a Austrália, a Nova Zelândia e a Irlanda, que eram, digamos assim, lugares que tu poderia vir para estudar e, e trabalhar, né? Digamos assim, part-time. E aí, com o passar do tempo, a gente decidiu, tá, então vamos para a Austrália. Lá tem um clima parecido com o que tem no Rio Grande do Sul, tem as praias, é um Tem ambiente calor, tem legal, tem frio. calor, tem frio, é bem separado e tal. Vamos para a Austrália. E daí um dos requisitos para ir para a Austrália era, por exemplo, ou os dois faziam um curso de inglês, ou só um fazia um curso de inglês, e daí um iria como partner, né? De parceiro. Só que eu e a Morgana não éramos casados na época, né? Então isso meio que agilizou um processo de casamento. Casamento. É Processo de casamento. bacana. Então, não, mas foi bem legal, assim, porque... vamos casar, falar pros pais. Vamos avisar que vamos casar só pra viajar. Daí o pai e a mãe, mas vocês têm certeza? Mas a gente já vinha namorando já há vários anos, né? Mas era um passo um pouco diferente, É, né? Tanto que a gente casou para, digamos assim, pro visto australiano, tinha que aplicar para um visto da Austrália, para estudante na Austrália, antes de ir para a Austrália, né? Diferente do que acontece aqui na Irlanda, por exemplo. que você já só vem e É, chega aqui, vai na... isso. Aí o que aconteceu? A gente tinha que ter, digamos assim, um histórico de casados pelo menos um ano. Então a gente casou no final de 2019 e tava tudo certo, tava se encaminhando. Aquela coisa de segura dinheiro em tudo, né? Planeja o que vai fazer. Daí, no caso, eu ia estudar, a Morgana não. E ela ia como partner. E vocês casaram, ainda continuaram morando cada um na casa dos pais. Cada um na casa dos Nos pais. pais. Aí entrou Covid. É, Aí muda o plano de todo mundo, né? todo mundo. E você continuou morando com seus pais. Continuei morando com os meus Oh, mas você pais. casou e cadê o Fernando? Você casou, cadê a sua Exatamente. esposa? Cadê? A gente ficou meio separado alguns meses por causa disso. A Morgana trabalhava no hospital. E daí a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Todo mundo com medo do que poderia acontecer. Então a gente ficou separado alguns meses. Até que a gente decidiu ir morar junto, né? Digamos assim. E aí a gente ficou quase um ano. E eu olhava notícia todo dia, né? Pra ver, Esperando abrir. vai sair a vacina. Daí uma das primeiras que foram sair a vacina do Butantan lá. Lembra que eles fizeram a parceria com a China.
Não vou falar o nome, né? Porque talvez tenha alguma coisa que bloqueie no É, YouTube. É, mas aí aí, eu acho que seu presidente bloqueou. aí, aí o que que aconteceu? Aí no meio de 2021, a gente já tava sem esperanças. Mas vocês ainda iam pra Austrália A gente ainda. ia pra Austrália. Já tava o curso praticamente pago, já tava tudo certo. A gente ia Mas pra Austrália. ainda não tinham visto. Não, porque se aplicava uns 3 meses antes de ir, e como a Austrália não tinha aberto ainda, a gente teria que Não fazia esperar. sentido aplicar. A gente teria que esperar primeiro a Austrália abrir para aplicar o visto, então as coisas poderiam se enrolar por um bom tempo ainda, né? E também a gente queria seguir com as nossas vidas, porque já tava com o dinheiro destinado para isso, já estava planejado, nós vamos e tal, mas as coisas não acontecem, começa a te frustrar isso, né? E aí no meio, em julho, mais ou menos de 2021, começaram a surgir alguns boatos que a Irlanda ia abrir, mas não tinha nada certo, né? E aí eu comecei a dar uma pesquisada. Em questão de 11 dias, a gente já tinha decidido que a gente ia vir para Cork. Vocês viraram a chave da Austrália pra Cork. E Bem parecido, né? por que você escolheu Cork? Então, nossa, é que a gente não gosta de muita gente, muita muvuca. Eu e a Morgana sempre foram umas pessoas mais, digamos assim, Caseiros, caseiras. tranquila. Por mais que... É engraçado até falar isso, mas isso aconteceu porque com o passar dos anos eu tocava numa banda, né? Então eu era o vocalista da banda, toquei anos. Cover na noite pra Cover de pop rock. pop rock. Pop rock. Brasileiro? Nacional, internacional. Internacional. Então eu fazia festa anos 80, essas coisas assim, Aham. sabe? Já há muitos anos. Então todo final de semana, às vezes de quinta a sábado, quinta a Você domingo, tinha estava show. envolvido com aquilo. Então com o passar dos anos, a gente foi, digamos assim, Desgostando. querendo sair disso, né? Desgostando dessa muvuca, do barulho. Isso, é. Então a gente queria Um lugar mais um tranquilo, lugar mais mais calmo. tranquilo para um casal que a gente conseguiria ter uma qualidade de vida melhor que a gente tinha no Brasil, de maneira um pouco mais rápida. E a Cork estava meio que ofertando isso. Era uma saída de Dublin, digamos assim, né? Eu diria, se eu fosse solteiro naquela época, se fôssemos solteiros naquela época, talvez eu tinha vindo direto para Dublin. Por causa das oportunidades, digamos assim. Mas um casal que está buscando algumas coisas, uma vida mais tranquila e tal. Começando uma vida, na verdade, começando a morar junto, né? Você acabou escolhendo Cork. Ia ser digamos assim, um caminho mais curto para tu ter um lugar próprio, para tu... E o aluguel, sei lá, 30% mais barato. Tem As esses escolas são pontos. um pouco mais baratas também. Na época que a gente veio para Irlanda, o euro, se eu não me engano, estava 6,50. Era a saída, digamos assim, da época do Covid, a cotação estava lá em cima, então tudo era meio custoso, né? E ela também, ela ia como partner pra Austrália, aqui ela veio como estudante. E aqui ela veio como estudante, então... Que é um game change também. Com certeza. Porque assim, você faz investimento pra pagar o curso, mas tem um retorno que ela pode trabalhar, né? Com certeza, com certeza. E aí a gente entrou em contato com a agência de intercâmbio que a gente tinha contratado naquela época. A gente consegue transferir isso que a gente colocou de dinheiro para um curso na Irlanda. Como eles não tinham repassado nada, entrou pandemia logo depois e tal, eles não tinham repassado nada para a escola Eles na só viraram a Austrália, chave pro outro lado. só viraram. Então a agência ajudou muito a gente em relação a isso. E aí só foi, no caso, era praticamente o mesmo preço de curso, digamos assim. Só que em vez de ter só eu, Estudando era vocês dois. era nós dois. E aí vocês chegaram em Cork e ficaram de boa, né? Isso, aí em setembro a gente soube que as fronteiras iam abrir, foi uma emoção, uma comoção nossa geral, né? Que a gente começou a ver os pontos positivos de estar na Europa. De conseguir viajar para lugares mais próximos, de ter Com muita certeza. diversidade, cultura, de ter também a qualidade de vida que a gente queria, de ter a segurança e por aí vai, coisas que os brasileiros sempre procuram, né? E vocês, nessa época, vocês já vinham pra cá, mas ainda não tinha ideia da cidadania ainda. Ou já tinha um cheiro, assim? Já tinha um cheiro, porque quando a gente começou a falar que iríamos para Irlanda,
começou a surgir, mas não tem ancestrais italianos e tal. Daí vinha aquilo na minha cabeça que eu sabia que tinha alguém da minha família distante, assim, primo de terceiro, sei lá, quarto grau, os primos do meu pai Que que já. tinham tirado a cidadania pelo mesmo antenato, né? Pelo Aham. mesmo trisavô, no É, caso, pelo né? mesmo antenato, é. Eh, e aí, só que nunca teve essa sensação assim, vou fazer isso. A gente queria vir para estudar e ver como é que ia ser, É, né? queria ver a experiência pra ver se combina, se funciona, né? Isso, isso. E aí E vieram e ficaram 8 meses. quando a gente chegou, Aí foi deu. horrível. Foi horrível. Foi horrível. Imagina, chega de noite, é o frio. É, Aí. morando num lugar compartilhado, provavelmente. No dia primeiro a gente alugou um Airbnb. Daí foi assim, descendo. Imagina, 24 horas Viajando. viajando. Aí a gente chega, tá? Já era inverno, porque a gente chegou no final de novembro. Já era inverno praticamente. É, não, era inverno já. Frio, escuro. E aí eu não sabia, a gente não sabia onde é que era. O inglês totalmente questionável, né? Daí é difícil, né? Aí aquele dia foi bem. Aquela semana foi bem Aquela complicado. semana que um olha pro outro e fala assim: o que que a gente tá fazendo O que que aqui? a gente tá Tá fazendo fazendo aqui? aqui? O que que a gente tá E fazendo aí aqui? a vida vai girando, a semana vai passando, As coisas vão acontecendo. acontecendo. Aí do nada aparece um trabalho, não sei o quê. Aquela cidadania que parecia longe começa a ficar perto. Bastante gente incentivando, vamos ficar, não vamos ficar, vai renovar o curso. Não, não quero renovar o curso. Ah, vamos fazer a cidadania então, e daí corre atrás de tudo. Tô longe, eu tinha que mandar imprimir todos os documentos, achar todos os documentos. A gente já tinha uma ideia onde é que eles estavam, né? Então traduzir eles juramentado, encontrar onde é que estão esses documentos, entrar em contato com todos esses locais que estão, porque eu fiz essa parte toda sozinho, né? Montar a pasta Eu, eu montei eu, eu sozinho. montei sozinho também, é. Então é uma tarefa assim pesada, mas ela é super gratificante, né? Porque tu começa a achar e As suas entender, raízes, né? entender como é que É. é com a história da tua família. É uma coisa bem legal, assim. Aí, tipo assim, né? Por que que fulano nasceu em cidade X e casou em cidade Y sem nunca ter morado lá? Tipo, Não faz gente, sentido não às faz vezes, né? sentido, né? É verdade, é. Mas assim, é muito legal, é um processo legal. As pessoas estavam incentivando. Mas ainda a gente estava na dúvida se ia continuar ou não. Mas daí chegou um momento que sim. Foi uns 3, 4 meses depois que a gente chegou, que beleza, vamos forçar nisso e vamos tentar fazer o processo de cidadania. E aí, foi uma questão de 1 mês e pouco eu já tava com a pasta pronta. Aí eu mandei vir do Brasil a pasta pra cá. DHL. DHL. É DHL, uma propaganda pra famosinha. DHL. Mas não tem outro, cara. Eu não confio no imposto pra trazer, cara. Nem no correio brasileiro. Tem que botar no DHL. Trezentinhos lá, R$ 300. Fazer um merchan E pra chega aí DHL. em 5 dias úteis. Oi, chega bem, chega no Chega horário, direitinho. Chega direitinho. Quando eu ainda mandei fazer coleta, porque eles têm um serviço de coleta. Exatamente, mesma coisa. Então, É. chega lá, coletavam e E a minha traziam. cidade é do interior. Aí chegou um Legal, né? Fiorino lá, sem marca nenhuma, branco. É mesmo? Aí o cara lá falou assim: eu vim pegar uns documentos. Tipo assim. Porque quando a cidade é Mas é maior, legal. talvez a sua teve, né? Porque era. Eu não lembro. Eu sei que aqui, quando chegou aqui, ela veio com pela Não, van quando do chegou DHL, aqui veio com envelope DHL, mas Isso. lá no Brasil. Eu não lembro. Aí, mas deu tudo certo. E aí eu fui pra Itália, né? Mas, enfim, quando a gente chegou, eu fiquei uns meses ainda sem trabalhar, porque eu fazia os trabalhos da minha agência lá de marketing no Brasil. Então, eu tinha clientes no Brasil, eu conseguia administrar isso ainda, né? Porque eu queria vir pra cá pra tentar emergir mais nos estudos e tal. E aí a Morgana começou a trabalhar. E aí depois, em questão de 2 meses, aí eu vou fazer alguma coisa. Porque tem que juntar dinheiro pra cidadania, não é barato. É. É um valor, né? Você contratou uma consultoria, uma assessoria. Contratei uma assessoria. E aí não é um valor, né? É um valor meio pesadinho, então tem que juntar o dinheiro. E aí eu fui, enquanto, digamos assim, eu era diretor da minha agência no Brasil, eu trabalhava na escola de música aqui de Cork, ali na recepção. Recepção, manutenção, ou seja, e meio que encaixou, porque eu soube desse trabalho por uma colega minha do curso,
E aí encaixou música e tal, porque já era uma coisa que eu sempre Você sempre tocou na noite, né? fazia. E aí carregava piano de um lado pro outro lá, atendia na recepção. É. Umas dorzinhas nas costas por causa de tanto carregar piano, mas Aí eu fiquei até o final do curso, fiquei lá. ficou os 8 meses. E Só aí, finais de semana eu fazia aula daí. que aí, em vez de renovar, você não quis renovar, você quis ir fazer o Isso. processo administrativo na Itália. Até durante esses 8 meses, eu cheguei a tocar como busker na rua aqui em Cork, vários finais de semana. Mas você tirou credencial também? Não, aqui não precisa, né? Em Dublin precisa. Ah, tá. Aqui não precisa de credencial. Só coloquei minha caixinha lá de bateria, microfone, pedestal, violão, tocava lá. E, galera, pra quem é músico aí, uma dica. Dá um dinheirinho. Dá um dinheirinho. Em 2 horas, acho que sábados eram melhores. Em 2 horas dava 60 e poucos euros. 2 horinhas. Então você é bom. Ah, Não, não sei. Ou eles... Mas assim, tem músicos bons aqui que tocam na rua, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que ganha mais na animação. Eu me mexo bastante, eu sou meio caricato. Aí, de repente, ali Funciona. funciona. Né? As pessoas Funciona. gostam de uma animação. Ao invés de só sentado ali, não, eu ficava de pé. Eu tentava interagir com as pessoas, tocava as músicas que as pessoas gostam de cantar, né? Então, tem isso. Estratégia. Eu tentava ir pra esse lado, né? Deu certo por enquanto o momento que eu fiz. Ia de ônibus lá do Black Rock, com um carrinho de supermercado, com pedestal, com a caixinha e com o violão nas costas. Né? Show de bola. Tem que combinar um dia aí de ver essa cena aí, ó. Tu tocar um violão, ó. Tá, e aí você foi em vez de renovar, foi pra Itália. Foi. Porque, assim, muita gente que vem, né, às vezes não sabe, né, que tem essa possibilidade, né? Mas você queria ter essa sensação, né, pra ver se você ia gostar da Irlanda ou não, né? Sim. E quando é que virou a chave, assim, não quero voltar mais? Ou assim, não quero, pelo menos por enquanto, eu não quero voltar. Porque na primeira semana não foi. Não, na primeira semana não foi. É quando foi acostumando com as pessoas, a gente reconheceu que, principalmente os irlandeses, eles são muito simpáticos. Eu não quero generalizar também, porque sempre tem aqueles, né? Tem exceção, né? Mas em geral eles sim são No geral, eles super... são muito simpáticos. Muito humanos, muito legais. Muito humanos, né? E foi uma coisa que a gente gostou. Além, caso, é claro, aliado à segurança, Qualidade de vida. a tá podendo andar na rua com o teu celular na mão. Coisas que são pequenas coisas que agregam muito, né? Que no Brasil deveria ser normal e as pessoas normalizam que não pode andar na rua com celular. E eu vejo que tem outros países que são até mais pobres que o Brasil que tem isso. Mas a gente não tem, né? Que coisa, né? De ruim que é um país que tem tudo, mas que peca Podia ser muito em uma mega potência, né, cara? Tem tudo, né? Tem terra, tem povo alegre, mas... E é isso que eu respondo pros irlandeses quando eles me perguntam por que tu veio pra Irlanda. Exatamente, eu vou por esse assunto. Olha só, a gente no Brasil tem tudo. A gente tem sol, que é uma das coisas principais. A gente tem todas as outras coisas. A gente tem petróleo, a gente tem... Enfim, tem comida boa. Comida. A gente é o celeiro do mundo. De terra, né? Produz muita coisa. Mas a gente mas tem essas qualidade de vida na questão da violência, né? Que no Brasil é realmente complicado. Cidades maiores são piores, né? E cidades menores têm lá o seu nível de proporção. Mas aí partiu Itália. Partiu Itália, alto verão, 40 graus. E a sua expectativa era ficar quanto tempo lá? Porque a proposta era no máximo 3 meses, né? 90 dias. 3 meses? Beleza, 3 meses. 3 meses é papo. Eu tô saindo em julho, em outubro eu tô de volta. Em outubro eu tô de volta pra Irlanda. Aí eu tenho a cidadania, trabalhar full time, vou buscar alguma coisa na minha área. E aí as coisas começam a acontecer. Então, deixa eu puxar até aqui. Pra quem não sabe, gente, o processo de cidadania da Itália, ela tem 3 tipos, né? Talvez até 4, né? Ela tem um processo consular no Brasil, ela tem um processo... são 3, né, na verdade. Tem um processo judicial e o administrativo. E o administrativo são 3, lá na Itália. Daí. São 3 tipos, né? O administrativo é o que você tem que morar na Itália, né? Foi isso que eu fiz e é esse que o Fernando fez também. O judicial, você só entra na justiça, né? Pra tentar entender, contrata o advogado da Itália. E o consular, você tem que entrar no consulado do seu estado, né?
Só Isso. que esse aí demora 10 anos, o 10 judicial anos, demora quase. 2 anos e meio, 3 anos, É. e o administrativo diz a lenda que demora 3 meses. A lenda. Até 3 meses. É. E aí tem gente que dá sorte, fica lá 5 dias, tem gente que... O processo em si, eles ampliaram, acho que por causa dessa demora, eles ampliaram que ele pode durar até 2 anos administrativo. Sério? Só que sempre, assim, a grande maioria acontece em até 3 meses, né? Porque é um processo relativamente simples do lado deles. É, Só que muitos fazem ficar mais complicado, né? se complicam. É, Bom, quando eu fui, eu fiquei 58 dias e não foram legais. Mas não foram legais pelo sentido de que na época eu tava muito sem grana, te limpei tudo pra você pagar a cidadania tipo assim, eu não podia fazer nada. Porque lá você tem que ficar o horário de expediente disponível para um fiscal passar na casa que você tá morando. Mas final de semana você pode passear, mas passear com que dinheiro? Entendeu? aí fica aquela coisa, fica só dentro de Em casa, casa, enclausurado. enclausurado e não pode sair, não pode fazer nada. Principalmente quando tá esperando o vigília, aquela tensão, não posso ir no mercado, porque O cara vai passar aqui polícia vai e aí passar. eu perco a Exatamente, passada, né? Exatamente. Mas aí o nosso querido Fernando ficou quanto tempo na Itália? Fiquei, ó, dá pra contar nos dedos. Pelo menos, ainda bem, né? Ainda bem, mas 9 meses eu fiquei na Itália. Ou seja, é um longo período, né? Longo. Entendendo que você tá geralmente só gastando, né? Tá só saindo. Só saindo. Naquela época ainda a gente dividia a casa entre 3 rapazes, né? Tínhamos assim um apartamento do consultor. E eu era o único que trabalhava lá, porque eu trabalhava para o tráfego dos meus clientes no Brasil, No né? Brasil, Gerenciamento de mídias também que a gente fazia e tráfego. E aí eu trabalhava. Assim, era fuso horário de 5 horas na época, né? E aí, conforme vai passando o tempo, como tu não tá fazendo outras coisas, eu começava a dormir mais tarde, acordar mais tarde. E aí chegou um momento que eu tava acordando quase 1 hora da tarde, que era às 9 do Brasil, para começar a trabalhar. E eu dormi 3 horas da manhã, uma coisa que vai mexendo contigo, assim. E eu fiquei 3 meses com a Morgana lá, a Morgana foi comigo. E daí, só que no momento que a Morgana saiu de lá, as coisas começaram a degringolar. Porque ela podia ficar 3 meses lá, né? Como Porque turista. ela tava como turista. Isso. E aí ela saiu. Eu não tinha o documento lá, que era um documento de permissão ainda. Porque geralmente ninguém faz esse documento de permissão, que é o permesso soggiorno, que eu tinha comentado pra ti. Porque não precisa, porque até então vai sai mais durar só cedo. 3 meses, né? Exatamente. Só que chegou um ponto que eu não vou começar esse processo de permesso, porque eu não sei quando que eu vou sair daqui, né? E aí é impressionante. Assim, eu não vou dizer o nome da cidade que eu tava lá, mas as pessoas que quiserem me perguntar depois para evitar essa cidade, pode. Então, o que aconteceu? Uma série de fatores que aconteceram foi que o oficial que fazia os processos antes, que sabia como é que fazia os processos, ele se aposentou. Essa foi a primeira quebra. Entrou uma pessoa que não tinha nem ideia de como fazia um processo de cidadania. Aí ela estava aprendendo conforme O andamento de todo mundo. o andamento. Segundo ponto, alguns meses depois, em setembro, se eu não me engano, no metade do ano, em agosto. Em agosto para tudo. Em agosto para tudo. Esse é um outro ponto, né? Na época, o primeiro-ministro dissolveu o parlamento e convocou novas eleições, que iam ser em setembro. E a oficial do Comune não sabia nem se ela ia trabalhar depois de setembro. Porque se não ganhasse determinado partido, eu não sei se era uma desculpa dela, não sei como é que são as regras da política na Itália. Ou se ela estava me fazendo passar uma conversa, mas foi isso que ela falou. Ela não sabia nem se ela ia trabalhar. Então, já estava 3, 4 meses e não tinha acontecido nada. Tipo, ela tinha analisado, beleza, estava ok. Só que ela tinha o outro oficial que estava aposentado, ia lá para falar com ela para explicar o que ela tinha que fazer, porque ela não sabia fazer aquele processo. Aí a gente teve depois, ela falou que esperou setembro para ver se ela ia continuar. Beleza, ela continuou. E aí para mim foi o ponto que é o que começou a chegar perto do Natal. Teve a época que mudaram a centralização dos processos judiciais, todos antes iam para Roma. E agora depois começou para ir para começou a ir para os comunes e empilhou de processo na mesa dela lá. E só que esses processos judiciais têm data. Ela é obrigada a fazer. Senão vai ter algum tipo de cobrança lá de não sei quem.
E aí o teu que tu tá lá vai ficando. Vai ficando engavetado, vai ficando engavetado. E aí chegou a bendita não renúncia, que é um documento, o pessoal que não entende, é um documento que, digamos assim, a oficial manda para o Brasil para ver se o teu antepassado não renunciou à cidadania italiana. Deixa eu dar, Corta aí, vai, deixa vai eu dar lá. uma explicação um pouco do que eu entendo disso. Naquela época, lá no Brasil, tinha uma. No Brasil tinha. Os italianos chegavam no Brasil e se eles, de alguma forma, tivessem que fazer algum documento brasileiro, eles assinavam um documento renunciando à cidadania italiana deles para fazer o documento no Brasil. Muitos fizeram por necessidades médicas. Ele precisava de atendimento médico e o Brasil, naquela época, meio que se recusava a atender uma pessoa de outra nacionalidade. Então a pessoa renunciava à nacionalidade dela para conseguir atendimento médico. Uhum. E aí tem um órgão lá no Brasil tem um cartório assim, que tem um documento que chama CNN, que é a certidão de não renúncia, né? É a certidão negativa de naturalização. Isso, a CNN, Acho que é isso aí, é isso aí. E aí é uma certidão negativa que mostra que aquele cara não se naturalizou brasileiro. Porque se ele naturalizasse brasileiro, ele ia abdicar automaticamente da italiano. E esse documento tem que vir do Brasil para Itália, né? E pelo jeito Não. demorou. São poucos, assim. Dizem que, eu não sei, não tenho esses dados, mas que em torno de 90%, mais de 90% das pessoas não renunciou à cidadania. Né? Então é raro terem casos que tu vai fazer o processo de Mas faz cidadania. parte do processo, tem que Mas esperar faz esse parte, documento. tem que esperar. É um comunicado que o Comune, que é a prefeitura da Itália, manda para o Brasil, numa etapa do processo. E aí eu não sabia quantas folhas eram, como é que era o documento, porque conforme tu vai passando os meses lá, tu começa a se inteirar de tudo. Sim, Porque o que está acontecendo? De errado. Inclusive, nesse documento de CNN, você consegue colocar as variações do nome. E muitos comunes aceitam essas variações como os erros de certidões, né? Que tem muita certidão que tem o nome com uma letra errada, né? Do antenato ou de algum na linha ali, na árvore da linha. E aí se na CNN tá todas as variações possíveis do nome que estão nas certidões e nenhum deles teve essa a negativa, né? Aí eles funcionam com uma beleza. Mas tem uns cartórios que você tem que fazer um outro procedimento no Brasil, que é você retificar, que é regularizar o documento, que demora mais um tempo, né? Que é a justiça brasileira. E tem comunes na Itália também que solicitam isso. Então é uma coisa assim que não é uma regra geral, é uma interpretação de quem tá lá, assim. De quem tá lá fazendo o procedimento. E o oficial do comune, ele tem a liberdade total de interpretar determinadas coisas. E nisso passaram-se 9 meses. Isso. Para essa não renúncia, foram 4 meses. E aí teve um certo dia que a gente chegou lá para ver, a oficial tava bem feliz, falando, fiz o envio aqui da carta para vocês pro Brasil e tal. Que é um e-mail autenticado que ela manda pro consulado no Brasil, né? Pro consulado de onde tu veio. Aí, ela que mandei o documento. Eram 2 folhas, meu Deus. 2 folhas, demorou 4 meses pra fazer isso. E aí tu fica, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá aqui parado, sem poder dar sequência na vida. Mas você não acha que a assessoria teve um dedo ali de não poder ajudar? Sim. Sim. Então, eu vou falar por mim, assim, a minha assessoria, ela não existe mais. Tanto que as pessoas pedem indicação, ela não existe mais. Ela, sei lá, acho que a pessoa já ficou rica de tanto ganhar dinheiro com assessoria e aposentou. Mas eu vi, assim, na minha época que eu tava lá, que eles não tinha, era uma assessoria lícita, 100% lícita. Mas eles tinham todo um agrado com a galera do comune, entendeu? Batiam um papo, chamava pra jantar. E uma propina? Acho que não, assim. É você meio que fazer... Você ser camarada, assim, sabe? Você ser próximo ali do pessoal, sabe? E chamar pra jantar. Tanto que teve uma vez que eu fui no comune, junto com um irmão do dono lá, alguma coisa assim. Aí eu cheguei lá, eles não conseguiam fazer um documento porque o sistema travou. O sistema travou, eu não consigo digitar aqui que travou. Volta amanhã.
Aí o... Entendeu? Volta amanhã. E aí o cara que tava comigo, que era brasileiro, né, e já mora lá na Itália há 20 anos, eu falei assim, não, pera aí um pouquinho. Aí ele sumiu, ficou uns 20 minutos, meia hora fora, eu fiquei na recepção, que nem um Zé lá parado, e aí ele voltou, aí ele falou assim, tenta aí agora. Aí, funcionou. E aí digitou lá o que tinha que fazer e resolveu mais uma etapa, entendeu? Aham. E aí ele foi me levar de volta pro apartamento da assessoria. Aí eu falei assim, cara, o que que foi? Não, é porque eu fui lá no quinto andar. Quinto andar funciona TI. Eu sou brother dos caras, chamo os caras pra tomar uma, chamo os caras pra, pra assistir jogo de futebol, não sei os que, os caras vão lá em casa na piscina, entendeu? Eu fui lá trocar uma ideia com os caras e eu sei que quando trava assim, é só dar uma reiniciada lá no servidor Uhum. que volta. E aí ele foi lá, trocou uma resenha de 20 minutos com os caras. Pô, mas reseta esse negócio aí, pô. Tá travado lá embaixo lá. Uhum. Era uma coisa da rede interna. Então, assim, você vê que a assessoria ajudava de alguma Sim, forma, aham. assim. Não tinha nada ilegal, sabe? O processo Uhum. foi todo legal, todo lícito. Mas você vê que a assessoria, ela vai entrando nos meios, entendeu? Pra ajudar e fazer a engrenagem rodar, entendeu? Sim, sim. E Eu não talvez sei na se é um sua não teve tanto eu isso, não né? sei se é um comportamento do. Claro que não dá para generalizar, né? Eh, do italiano quando enfrenta algum determinado problema que não sabe como resolver, ou até no caso do meu comune lá, quando a gente começou o processo, tinha uma pessoa só lá, era só oficial. E no momento de que tinha saído de uma pandemia há pouco tempo, eles uniram 3 pequenas cidades de 2.000 habitantes cada uma num comune só. Aí só tinha uma pessoa lá. Com o passar do tempo foi tendo mais pessoas, mas eu acho que faltou, assim, por parte da assessoria, poder de comunicação, de explicar o que está acontecendo com os clientes, por que que as coisas estão acontecendo. E ah, talvez se a assessoria tinha tão conhecimento, era tão proficiente no assunto, por que que não meio que deu uma ajudada, né, pro oficial novato lá a desenrolar os negócios, Tem né? isso também. A assessoria estava mais como um papel de informante e tradutor do que propriamente Assessorando mesmo. buscando os nossos interesses, digamos É. assim, né? Então Bom, é enfim, assim. bom, enfim, saindo de É, da cidadania, que é um negócio meio, é meio, que meio. tipo, entra muita coisa que Ah, acontece por lá, né? Mas assim, é uma coisa pra vida. Então sempre isso batia na cabeça. A cidadania vai abrir muitas portas, mas vai ainda abrir tinha muitas aquela portas. sensação, né? Enquanto você não pega o negócio, você fala assim, cara, será que ainda vai dar certo? É, Porque você injeta um dinheiro, né? Você investe um dinheiro sim, ali. sim. E você fica esperando aquela agonia, né? Que tá demorando e a agonia que você tá investindo um dinheiro num negócio que vai Sim. dar errado. Só que sempre dá certo, né, velho? Se tá, se Se, o está docu... sendo, se os teus documentos são Lícitos, corretos, lícitos, se vai não dar tem certo. porquê. É tanto que eles chamam de reconhecimento, né? É. Não é uma aquisição É. da É cidadania. uma lei constitucional da É, Itália. Eu tava até falando com o Fernando aqui nos bastidores que a gente somos italianos nascidos fora da Itália. é, Pra Itália é isso, entendeu? A gente só tá pegando os nossos documentos e provando pra pegar os nossos documentos. isso é. Mas enfim, conseguiu ainda, agora falando de emprego, né? Você passou 8 meses na Irlanda, foi pra Itália, ficou um visto de intercâmbio na Itália, com um mês de férias. É. Mas nesse período, você é tão proficiente na sua área, tão especialista, que você conseguiu um emprego na Irlanda, estando na Itália. Então, eu fiz muitas entrevistas, mandei muito Você não ficou currículo. parado, né? Você ficou ativo. Eu tava trabalhando com a No agência no Brasil, Brasil, né? E aí, no momento quando a Morgana veio, minha esposa voltou pro Brasil, porque ela não podia ficar mais lá, eu decidi, é agora que eu vou focar, e eu vou achar vou me recolocar na área. E aí foram, bom, tu sabe como é que é, mais de 200 currículos enviados, não, é. diversas entrevistas, até tem algumas histórias de entrevistas que são boas. Por exemplo, teve uma entrevista que eu fiz para especialista em marketing digital, que o recrutador me perguntou por que que ele deveria contratar um brasileiro e não um irlandês, para mim na entrevista. Aí eu respondi, porque a gente sabe lidar mais com um orçamento mais curto,
que as chances de um negócio dar errado no Brasil são maiores, a gente tem que dar mais resultado, coisas assim, sabe? Poderia ter levado essa conversa para um outro patamar, mas não, É, mantive nessa. uma linha, manteve uma linha. Né? Enfim. E aí foram diversas entrevistas e teve uma que eu cheguei mais longe. Teve duas, no caso, que eu cheguei um pouco mais longe. E meio que as duas eu achei que eu ia passar e não deram certo. Aí eu entrei em contato com a empresa e tal, e não. Não vamos dar sequência. Aí eu continuo. Aí segue tu Segue o rolê. fica meio Frustrado, mas. frustrado, né? Mas tu tem que continuar aplicando. Esse é o porém. Se a gente se frustra com uma, isso contamina É. o que tu tá fazendo. E aquela coisa, não importa quantos não você receber, você precisa só de um, sim. Só de um. E aí, um mês depois que eu fiz essas entrevistas que eu achei que eu tinha ido melhor, um mês depois eu recebi um SMS. Normal da Irlanda. Recebi um SMS dizendo: Compre. Fernando, tá disponível ainda? Quer marcar uma conversa? Não, com certeza, vamos marcar uma conversa. Eu conversei. Não, você tinha que fazer de difícil um pouquinho, né? Não, peraí, deixa eu ver minha agenda aqui, vou pensar. Vamos pensar. Tá ainda procurando? Não, claro, com certeza, vamos marcar quando? Né? Super rápido. Né? Me liga agora. Aí, basicamente, eu tava conversando com o dono da empresa, ele falou que eles me escolheram uma outra pessoa, eles contrataram essa outra pessoa ficou um mês lá e não deu certo. E aí eu era o segundo colocado, fui chamado. Então, algo que foi feito no passado, que às vezes tu já passou, pode voltar. Pode voltar, é. Você ficou em segundo lugar, escolheram outra pessoa, provavelmente o irlandês, viram que eu não sei. Viram que o irlandês não funcionou. Eu tentei, com o passar do tempo, comecei a perguntar sobre essa outra pessoa e tal, mas eu não tive muitas informações. Ninguém gostava, eu acho. Foi meio que esquecido. E aí eu trabalho nessa agência atualmente, chama Tinder Point, que é em Dublin. É um trabalho remoto daí, faço aqui. É um trabalho remoto que você já começou a fazer lá na Itália depois que você conseguiu o permisso de sojourno. Isso. Saiu meu permesso de sojourno eu apliquei em outubro, né? E eu comecei a trabalhar na agência, mais ou menos, fiz um teste no final de dezembro, mais ou menos. E o contrato a partir de janeiro. Eu não tinha cidadania. Tanto que eu tenho uma gratidão bem grande pelo meu chefe, que é o dono da agência na Irlanda, porque chegou o momento que eu falei, eu falei para ele que eu ia voltar. Um dos requisitos que ele queria é que fosse alguém que estivesse na Irlanda, né? E aí eu falei para ele, olha, minha cidadania tá demorando, pensei que já ia sair, mas não saiu ainda. Mas daí ele falou bem assim, que foi até emocionante na época, porque tá tudo com aquilo na tua cabeça, tá sob pressão, né? Eu não contratei tua cidadania, eu te contratei. Te contratei. E aí eu tô com ele, tô com a agência, na agência desde então. Você tem o quê? Tem 2 anos já. 2 anos e alguns meses. Aí no Mas meio... você não tinha, nessa época você não tinha, ainda não tava com a cidadania, né? Foi isso que Não, a contrataram. cidadania saiu, do meu documento saiu em abril. Sim, saiu em abril. E nesse período a Morgana tava no Brasil. A Morgana tava no Brasil, né? E aí tem aquela... a Morgana já tinha passagem pra voltar, né? Então, tá toda aquela pressão. Quando vai sair? Pra onde que a Morgana vai? A Morgana veio pra Irlanda comigo? Ou eu vou conseguir pra Irlanda? Mas aí, no fim, teve toda uma história. A gente conseguiu um apartamento e tal. A Morgana veio pra Itália, porque ela poderia. Daí eu ia aplicar pra um permesso, digamos assim, de reunião familiar. E aí ela acabou ficando uma semana na Itália. E aí a gente conseguiu um apartamento, ela já veio pra cá. Show de bola. E como é que é um pouco mais, assim, do seu trabalho, assim, o que você faz exatamente, assim, né? Você atua mais no tráfego pago ou você fica em cima do marketing digital de uma forma em geral? Não, atualmente a Tinder Point trabalha mais com tráfego pago. Então a gente tem uma carta, digamos assim, de clientes aqui na Irlanda, seja daqui, seja do restante da Europa. E aí a gente faz, eu flutuava entre mídias sociais, o tráfego pago nas mídias, e no Google Ads Bing, né? Sim. Então, rede de busca, tá?
Ah, então eu era digamos assim, o especialista que respondia aos heads, aos chefes de cada segmento, seja das redes sociais, Do Ads ou seja do Google. do Google. Até. Mas você atuava com tráfego pago dentro da plataforma do Facebook, né? Sim, sim. E daí do Google também, né? E do Ads do Google. Isso. Aí tem alguns clientes que vocês, o pessoal que vai estar assistindo talvez reconheça, que a gente trabalha atualmente, que é a Husqvarna, que é uma empresa, não sei se é, não lembro do país que ela vem, mas tem um braço dela aqui na Irlanda, que é lava-jato, cortador de grama, tem até aquele robô que corta grama automático, tipo um robô que limpa a casa, Nossa, mas ele sim. corta grama. É uma marca bem famosa. Eu não Ah, conheço, eu não conheço. tinha uma também, agora não tá mais com a gente, mas uma seguradora de carros, de casas daqui da Irlanda também. Então, tem alguns clientes assim que são marcas legais, porque aqui na Irlanda tem Bastante brand, assim, bastante bastante marca. marcas grandes assim. Tem uma bem legal que é uma entrega por drone que está em testes em Balbriggan. Ó, isso aí é novidade pra mim. Mas Chama. você tá operando como Tá piloto? operando como piloto. Ah, É ainda teste. Eles estão tentando expandir pro restante da Irlanda, mas ainda só opera em Balbriggan, que é perto de Dublin, né? sim. E Tem qual várias empresas aí. é boa? E diferença do Facebook pro Ads do Google? Que você vê, que você pode contar aí dessa experiência? Então, eu acho que vai ser legal pro pessoal que tem experiência disso no Brasil saber um pouco mais. Então, redes sociais é uma mídia de engajamento, digamos assim, né? Então, pode fazer, tem diversos objetivos que tu pode cumprir com as mídias sociais. Claro que dependendo de clientes, vou dar um exemplo por exemplo, de um cliente que eu tenho no Brasil, tá? Que vende equipamentos médicos, tá? De- Para direcionar determinados públicos, é melhor certos tipos de plataforma. Então, por exemplo, no caso de um bar, é muito mais fácil para ele engajar e ser visto pelas redes sociais, porque as pessoas interagem mais com entretenimento, esse tipo de coisa. Para uma empresa que vende, sei lá, equipamentos médicos, é muito mais difícil tu direcionar, digamos assim, para médicos nas redes sociais que vão estar usando as redes nos seus momentos de lazer, digamos assim, do que direcionar para palavras-chave específicas que são usadas no Google Ads que ele vai buscar lá diretamente. Então tu tem um retorno sobre o teu investimento maior dependendo do tipo de cliente. Aí tem que ser feita uma análise Pra sempre entender antes o para que entender se é melhor, mais indicado o o Facebook que ou o se Google para adequa pessoa. mais, né? Então, além disso, não é só Facebook e Instagram, tem LinkedIn, tem Snapchat, tem TikTok, tem outras mídias sociais aí, né? E todas você consegue fazer o tráfego pago? Quase todas. Atualmente a gente faz. Você consegue dar o boost no Instagram que tem a ver com o Facebook, né? Que os dois estão Isso, tu consegue conectados. fazer o boost pela ferramenta de Ah, anúncio do mas o Facebook. boost também tem boost no TikTok também? Tem. Eles evoluíram muito em relação a isso. TikTok, LinkedIn vai fazer alguma propaganda para uma empresa B2B, que é de negócios para negócios, digamos assim. Que a gente tem uma empresa bem grande lá, que é a Travelport, que vende, digamos assim, serviços de agendamento de passagens aéreas para agentes de viagem. Então é uma coisa que estás vendendo para profissionais. Então o que eles mais utilizam é LinkedIn, que tu Sim. consegue anunciar para os profissionais, agentes de viagem por aí vai. Claro que é usada todas as mídias, mas Mas como é que faz tráfego pago no LinkedIn? Você só dá boost, você não faz tráfego não pago. faz. Tem segmentação, tem públicos, tem tudo. Tá, mas eu usava a ferramenta do Facebook para fazer tráfego Tá, pago. aham. Mas não tem como se adicionar. Que tem uma ferramenta de gestão igual do Facebook pro LinkedIn? Não. Tu tá dizendo para fazer ao mesmo tempo a mesma campanha. O LinkedIn tem uma ferramenta Específica dela. específica dela só para anunciar nela. Sim, que é igual ao do Facebook. Cada uma tem as suas particularidades. É, igual que Mas eu digo elas assim, têm, faz o digamos mesmo. assim, uma mesma proposta É uma no proposta. geral. Mas algumas ferramentas, a mais completa ainda, que eu enxergo como mais É do completa, Facebook. é a do Facebook. Mas quando tu precisa anunciar para alguma profissão específica, para algumas coisas específicas que tu é meio que obrigado a colocar quando tu faz um cadastro no LinkedIn, é muito mais fácil de tu fazer um anúncio no LinkedIn
porque tu sabe quem que tu tá segmentando. Mas tudo depende. Os usuários estão navegando naquela rede, o teu público-alvo tá navegando naquela rede para justificar um investimento no LinkedIn. Aí são coisas que tem que avaliar para cada tipo de segmento, né? De É. negócio. Eu falei, né? Eu brinquei um pouquinho nessa área aí uns 3 anos atrás, mas eu não sou especialista no assunto. E eu usava só o Facebook que jogava automaticamente Tá, pro aham. Instagram, né? Porque eles são conectados, né? Uhum. E tem um pouco a ver com o WhatsApp também ali, né? Que Tu pode fazer também tá tudo, campanhas pro, tudo que conectado ali. direcionam pro WhatsApp, né, no caso. Mas a campanha ela roda no. O WhatsApp não tem propaganda ainda, né? Então a campanha roda no Facebook ou no Instagram. E aí quando a pessoa clica, quando ela efetua uma ação, tu pode mandar pro WhatsApp. A landing page é o WhatsApp ou a landing page pode ser uma Pode ser o teu página. site, pode ser N coisas. N coisas são diferentes, né? Uhum. E além desse trabalho nessa agência que você trabalha, também faz freela, né? Você também faz essa parte Sim, sim, de sim. gestão de tráfego, né? Então já pode deixar aqui um arroba aqui pra galera te achar Arroba Fernando Rampon, Rampon. Pode me mandar seguir. mensagem e E tamo aí pra negociar. não, quem quiser conversar, saber um pouco mais como é que funciona, porque eu sempre priorizo saber quais os objetivos que aquela pessoa está buscando. Porque é muito além de dizer quero mais, por exemplo, vou dizer o podcast, quero mais visualizações. Beleza, esse é o teu objetivo, tá? Quero mais vendas, quero mais isso. É relativo, porque tu tem que talvez utilizar de diversas estratégias de marketing para fazer, digamos assim, um clássico funil de vendas, né? Para tu vender mesmo no final. Não é só botar um anúncio para venda, né? É um anúncio para as pessoas começarem a ver, o teu público ver, tu interpretar se aquilo está dando resultado, as pessoas que engajaram olharam tantas porcentagens do teu vídeo, aí tu joga esse anúncio das tuas vendas para aqueles que já conhecem a tua marca, que já viram essas outras coisas. Então, tem muita coisa que pode acontecer. E muitas vezes isso requer investimento, requer estudo, requer, né? eh, Tem que entender, uma cada definição caso é dos um caso, objetivos, né? né? Uma Cada caso é um definição dos caso do objetivos. cliente, né? É um assunto, eu acho complexo, assim, sabe? Quem é gestor de tráfego, eu acho que é um negócio meio complexo, porque Mas é ingrato. como a gente tava falando, é ingrato, né? Aí É quem tá ingrato. assistindo tá assim, mas por que que é ingrato? Por que que é ingrato? Explica aí, por que que é ingrato? Então, porque muitas vezes, imagina, é, digamos assim, vamos chamar de cliente, né? O cliente vai lá, ele cria um negócio dele, e com as diretrizes dele, com o atendimento que ele acha que é o correto, com o preço que ele acha que é o correto, e ele apresenta pro, pro gerente de marketing dele ou pro gestor de tráfego. Faz isso vender. Não, o gestor de tráfego não definiu todos esses parâmetros. Aí ele busca alternativas para que o teu serviço, produto, tenha uma exposição adequada. Ele não vai fazer vender. Ele vai te trazer os prospects, são, digamos assim, os leads, as pessoas que são interessadas, a fim de tu consiga apresentar o teu preço, tentar fechar negócio e por aí vai. Mas se as outras coisas não estão alinhadas, pode ser que teu serviço, teu produto não venda, né? E aí, muitas das vezes, é colocada a culpa no gestor de tráfego. Por isso que é um trabalho meio ingrato. Quando está funcionando, o gestor de tráfego é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Quando não... É porque, na verdade, sempre tá funcionando, mas não é culpa sua que a pessoa não tá comprando quando ela chega na landing page, Não né? necessariamente, é É, claro. Então, é uma união de coisas. Então, o gestor de tráfego, às vezes, ele não é o UX, que é a pessoa que vai programar a tua landing page, né? É uma união de vários setores do marketing, mas né? quando é landing page, você ainda consegue botar um contador e saber, ó, eu tô entregando, Tá entregando, tu tá tem o Google chegando. Analytics para monitorar esses dados, tu sabe quanto tempo as pessoas estão passando dentro da tua página, o que está acontecendo. Tem até plataformas que é o Clarify da Microsoft, que não tem há muito tempo, que te mostra um mapa de calor dentro de um site onde as pessoas clicam mais e tal. Então, onde potenciais pontos que tu pode colocar um botão ou que tu pode colocar alguma coisa para chamar a atenção daquele usuário. Claro que tem algumas coisas são parte do gestor de tráfego, mas outras não, né? Então não é difícil, às vezes a gente contrata um gestor que quer solucionar todos os problemas, mas não é bem assim às vezes, né?
Mas eu acho, assim, por experiência própria, naquele período, um curto período que eu tentei me achar como gestor de tráfego, eu vejo que no início parece que funciona, né? Parece que o próprio algoritmo do Aham. Facebook faz você te dar resultado para você botar mais grana, pra você investir mais, Tem isso também, e né? aí começa a não funcionar. Aí você fala, não, mas se eu botar mais, aí vai. Só que não vai. São coisas que eles não afirmam. Mas É, tem um pouquinho ali, não para tem? fora. Eles não podem afirmar esse tipo de coisa, porque senão digamos assim, eles estão te obrigando a gastar mais, né? Mas daí eles vão te dar uma quantidade enorme de fatores que isso pode estar acontecendo, né? É o Até tamanho do seu teve, nicho, né? A região que você tá pegando, até né? teve um caso, Você achou errado a sua persona. até teve um caso com o Google, que se eu não me engano eles foram julgados nos Estados Unidos, eh, que teve uma inflação do custo por clique. Então, as pessoas que estavam, digamos assim, investindo a mesma verba, elas tinham um número menor de cliques, tá? Porque teve uma inflação ali de o quê? Acho que foi 10% no custo por clique. A gente pensa em 1.000 euros, não é muito dinheiro. Mas a gente pensa em empresas gigantescas pagando 10% a mais no clique, isso deu processo. O Google não tinha, digamos assim, explanado que isso estava acontecendo. E aí eles perderam um desses casos por causa da inflação aí, do clique, que foi feita pela própria plataforma. É, ué. É muita coisa assim por trás e muito dinheiro envolvido, E né? tem coisas que a gente não consegue perceber, né, cara? Não, não. Você levanta uma. E assim, é impressionante como você faz toda uma campanha baseada numa foto, numa imagem, num vídeo, e sobe pra fazer um teste. Aí você faz a mesma campanha, só que tem uma foto diferente, e aí funciona. Aí você, tipo, Tem cara, muita não. coisa, tem que testar muita coisa. Mas, cara, mas não faz sentido. Tipo, Não faz, né? Às vezes não faz mesmo, né? não faz sentido, entendeu? E É, parece que o próprio LinkedIn fala assim, ó, já gastou um dinheiro com essa, agora ele vai botar a segunda, aí eu vou fazer acontecer. Entendeu? Mas não, entendeu? Aí às vezes, é fazendo o complicado. teste, você põe a foto na segunda campanha e continua funcionando. Por que não funcionou na primeira? Aí a tarefa do gestor de tráfego de sempre tá variando o conteúdo, sempre tá variando os materiais, colocando coisas diferentes e tal. E aí muitas vezes pode acontecer de um cliente, mas só colocou uma campanha aqui pra mim e tal, e é só isso. Não, não é só isso. Tem muita coisa que acontece por trás, né? Mas é uma área bem legal. A gente pode estar falando dessas coisas ruins assim que acontece quando trabalha para clientes específicos, porque eles estão buscando resultado. E aí, querendo ou não, quais são os profissionais que eles estão investindo dinheiro que é o gestor de tráfego. O gestor de tráfego tem que entender também aonde que são os melhores locais para eles distribuir essa verba para dar os melhores resultados, né? Então, mas é um trabalho bem legal. É uma parte que eu gosto mais, assim. Na agência no Brasil a gente fazia de tudo. Desde gerenciamento das mídias sociais, orgânico, até tráfego, seja nas redes sociais, seja no Google, ah, criação de website, landing page, e por aí vai. Então, tudo isso a gente faz no Brasil. Só que aqui na Irlanda eu foquei bem nessa parte de De tráfego. gestão de Uhum. tráfego, né? E tá funcionando. Não, tá bem legal. Até em 2000, ano passado, no meio do ano passado, eu tava começando a pensar em sair da agência para ir para buscar uma vaga de sênior em outra empresa, né? E eu explanei isso pro meu chefe. Eu falei, ó, tô buscando, vou começar a buscar outra coisa, vou entrar de férias agora. Quem sabe a gente conversa sobre isso depois e tal. Daí eu cheguei depois das férias em Aí te maio. deu a vaca de ser, né? Já achou o que você queria. Em maio, e aí ele falou: Não, não quero te perder, eu acho o profissional muito bom e tal. Eu tô abrindo uma nova empresa e eu preciso de um marketing manager lá. E eu quero que tu seja meu marketing manager lá. E aí. Você tá trabalhando em dois lugares praticamente Isso. agora. Então atualmente eu dedico 20% do meu tempo para a agência de marketing, a Tinder Point. eh, digamos assim, para cobrir É algumas Tinder, coisas. igual o Tinder do aplicativo? Isso, só que é Tinder Point, tudo junto. Ah, tá. E aí a maior parte do meu tempo eu trabalho com a Extra Pension, agora que eu sou marketing manager lá. Que é a empresa dele também, uma startup dele. E o que a Extra Pension faz? Ela é uma empresa que
Então, que nem aqui na Irlanda que tem o sistema de pensões, né? É uma aposentadoria que a gente pode Sim. chamar. No Reino Unido também tem. Ah, então tem uma oportunidade que está rolando até dia 5 de abril agora, que é as pessoas pagarem contribuições dos últimos 18 anos. Então, por exemplo, eu trabalhei no Reino Unido por 3 anos, tá? Digamos assim, estou supondo. E saí em 2006. 2006 eu saí do Reino Unido. Eu tenho até agora, do início de abril, para poder comprar esses últimos 18 anos. Ou seja, eu posso comprar esses anos sem precisar ter trabalhado lá. E vai adicionar na minha aposentadoria. Então eu vou de 3 para 22 anos. E eu posso continuar pagando daqui para frente também. Então a Extra Pension vende, para poder fazer isso, tu precisa aplicar para o governo. Então, ela é meio que uma consultoria para atender pessoas que estão aplicando para esse sistema. Isso. São pessoas que já se não moram mais no Reino Unido. Que a Irlanda é um país gigantesco para isso. E cheio de gente que não mora mais lá. Cheio de gente, tanto que há 20, 30 anos atrás a Irlanda era um país relativamente pobre, né? Então muita gente saía daqui e ia para o Reino Unido para trabalhar, para Inglaterra. Depois E depois voltava. voltava. E aí tem muita gente que vai conseguir, fazendo isso, ter uma aposentadoria de, sei lá, 35 anos no Reino Unido. E aqui na Irlanda, ter 2 aposentadorias. Então é isso. Para tu poder fazer essas contribuições adicionais, tu tem que aplicar para uma carta. E é isso que a gente faz. A gente vende esse serviço. Então eu gerencio toda a parte de marketing, de Desse propaganda serviço. desse serviço, além de gerenciar a equipe, seja de venda, seja de suporte, seja de processamento dos documentos e tal. Então, ele me colocou numa posição que eu ainda faria parte do tráfego, mas num caráter mais gerencial da equipe também. Aí, então tem outro, provavelmente tem um outro cara que faz tráfego lá também. Não, por enquanto só eu. A Hum, empresa é pequena. A empresa começou no final de 2020. Dois. 2022. Não, 2023. Três. Então tem 2023. um ano e pouquinho. Tem um ano e pouco. Então não tinha ninguém. Quando eu entrei. Tanto que eu fazia já essas propagandas pela Tinder Point. Só que é a mesma empresa, é o mesmo dono, né? E aí, quando ele precisou, eu passei para Extra Pension, digamos assim. Mas, tá. Não, eu acho que eu não vou nem perguntar isso, mas Não, tá pode bem. perguntar, pergunta. Não, mas você tem dois empregos, então ou você tem um Sim, emprego só? sim, Você sim, eu tem, tenho você, 2 você empregos. tem dois revenue Dois registrados. revenues. Dois revenues. Então, lá no. Meu salário ainda é pago pela Tinder Point, integral. Eu recebi ofertas de contrato e tudo, mas não valeu a pena naquele momento eu trocar de contrato. Aí, como a gente faz um trabalho de, digamos assim, de aquisição de cliente, coisa, eu ganho comissões em cima do meu trabalho na Extra Pension e daí une as duas coisas. Sim. Ah, perfeito. Ele deu espaço pra mim. E se você tem escritório em Dublin, você chega aí pessoalmente, assim, ir em festa de final de ano, ou ir fazer algum evento, É alguma uma, coisa assim? é uma coisa bem informal, porque não tem muitos funcionários. A Tinder Point tem uns 7, 8 funcionários e a Extra Pension tem agora uns 20. Então a gente tem. É tudo remoto, né? Mas a gente tem um coworking que a gente vai lá quando a gente precisa, que é lá no Docklands, lá em Em Dublin. Dublin. E quando tem uma festa de final de ano é bem informal, assim. A gente organiza, reserva um Vai reservante restaurante e e vai vai todo todo mundo pra mundo. lá. Aham. Ah, é igual a minha aqui, a minha empresa também É? é pequena, então. Isso eu acho bem legal, assim. Eu acho É, bacana. Porque eu tenho contato direto com o dono, a gente toma decisões rápidas, não é uma coisa de ele burocrática de. burocrática de resolver. E ele tem agora bastante confiança em algumas coisas, algumas atitudes que eu tomo e tal pro negócio. Então é bem legal, assim. É legal ver que ele me deu esse espaço para mim trabalhar, porque eu administro irlandeses. Em grande maioria irlandeses, porque como a gente lida com um público mais idoso, não tão jovem, toda a equipe de vendas são irlandeses, a equipe de suporte é toda irlandês, por questão de sotaque, de maneira de falar e por aí vai. Eu entendo perfeitamente. E eu administro essas pessoas, então por que, né? Aí entra aquela coisa, por que que ele deu um poder para um brasileiro para fazer isso, Porque né? você é bom. E que ele confiou. E
Desde o início ele confiou. Então eu tenho bastante gratidão por ele aqui. Então acredito que quando a gente começa a mostrar o nosso potencial e tal, volta aquela pergunta do cara, por que eu deveria É, contratar um irlandês aqui no e Brasil? não brasileiro. Quando a gente mostra o nosso potencial, quando a gente tem força de vontade, a gente consegue mostrar muito. Então é isso, buscar quem te valoriza, né? Boa. Antes de fazer uma pergunta final, Vai assim, lá. futuro, o que você vê, assim, de futuro? Futuro da Irlanda, assim, pretende ficar muito tempo, pretende trocar de emprego, na verdade, você meio que trocou de emprego recentemente, assim, né? Troquei. Ainda tá a todo vapor, né? A gente sempre tem aquela ambição. Eu sempre tive um desejo, assim, eu não sei se seria bom pra mim, mas de trabalhar em uma grande empresa, seja num Google, numa Apple. A gente sempre tem A gente tem essa ambição, mas é o caminho certo a seguir? Eu não sei. Eu guardo os próximos Então, capítulos, né? eu já, eu já tive essa sensação mais forte em mim. Hoje em dia ela é Uhum, menor. Até porque, recente, agora no ano de 2024, teve vários layoffs, né? Várias pessoas que foram sim. demitidas de empresas muito grandes assim. Uhum. Eu fico assim, pô, até quanto vale a pena, entendeu? Eu falo que eu só sairia da empresa que eu tô se fosse uma mega, entendeu? Um Facebook, um Sim. Google, um Oracle, um Aham. Dell, um IBM, um negócio assim. Mas pra quê? Entende? Eu acho que tem um pouco uma cultura Eu meio penso nisso brasileira, também. tipo assim, ah, não. Tem que Eu, buscar coisas mais é, altas ou para falar que trabalha. e- É que essa questão, é sabe? um pouco de status, né? E não é bem assim, né? Se você Não tá é. feliz naquele lugar ali, às vezes é preferível ganhar menos. E ter estabilidade, ter mais tranquilidade, se ter um papo direto com o chefe que você tem um. Ter mais Você, liberdade, mais você é flexibilidade. reconhecido pelo que você faz, porque nessas empresas grandes você vira mais um, né? Exatamente. Você vira mais um. Além de ter que começar a tua trajetória meio que toda de novo, né? É uma coisa assim que quando a gente é meio que a mesma ideia de quando a gente chega na Irlanda e pensa, quero trabalhar na minha área, o que que eu posso fazer? Ninguém aqui te conhece ainda. ah, Não conhece as tu não empresas que você está tem, trabalhando no não, Brasil. não conhece as empresas. É muito networking, é contato, é tu chegar tu evoluir no teu nível de inglês, porque muitas vezes não é nem a tua experiência que vai contar, não vai ser aquela infinidade de cursos que tu tem no currículo que vai contar, é a maneira de como tu se vende também É, para aquele serviço, né? pra tudo que você fez ali, né? Então, é nessas horas que surge uma oportunidade, surge um sim, e aí tu pode despejar tudo que tu tem de vontade naquele serviço, né? Boa. É legal. Não, show de bola, Fernando. De pergunta final, eu quero Vai lá. deixar assim, entendendo o mercado, né, o mercado de marketing digital aqui, alguém que está no Brasil e quer vir, tá nessa área de tráfego pago ou em alguma área da publicidade, do marketing ali, o que que você pode deixar de dica aí, de recado, tipo, além do se joga, além do só vem. Além do só vem, então, eu acredito que o tráfego pago seja uma das áreas que no momento a gente está lidando com comunicação, tá? Então, tem que saia do Brasil com um nível de inglês. Estude, veja vídeos e o que for que seja para evoluir o nível de inglês. Você vai chegar aqui e vai lidar com clientes que vão te falar, às vezes, meio enrolado. E tu tem que estar pronto para dar uma resposta, porque eles estão confiando em ti os resultados. Nessa parte, tudo bem, né? Comunicação. Mas os teus resultados do Brasil, eles valem aqui muito. São números. Então, porcentagem de crescimento, aumento de vendas, e por aí vai, são números que podem ser usados no mundo todo. Essa experiência vale. Se tu tem a maneira de apresentar ela de uma maneira vendável para aqui na Irlanda, para quem almeja, digamos assim, ter um emprego nessa área, vai contar muito ponto, né? Então, em inglês, como tu apresenta os teus resultados que tu teve no Brasil aqui? Porque aqui as redes sociais são as mesmas, o Google Ads é o mesmo, Tudo mesmo. eh, Só precisa falar inglês. a língua só é diferente.
Precisa entender um pouquinho das personas daqui, talvez, né? Pra entender o Claro, mas é uma coisa público-alvo. que vai vir também com o passar do tempo, assim, conhecendo os clientes, você começa a entender mais como é que é o comportamento deles. É um pouco diferente do nosso comportamento mesmo. Até pra agressividade de investimento também é outra, assim, né? O É cara tá outra, é pagando em outra. euro, né? Mas é nessas brechas que tu consegue uma oportunidade de se inserir no mercado. Eu acho que é um mercado bem bom, tá numa crescente bem boa. Tem muitas empresas dessa área aqui. Praticamente todas as empresas hoje em dia tem que ter um profissional fazendo isso, seja contratando de Ou uma interno ou agência terceiro, é. ou terceiro, é. É. Então, é E, algo que é bem forte, é. e tá muito alinhado com fotografia e videomaker? Ahn, Porque você tem que fazer os vídeos pra fazer claro, campanha. claro, não. Quanto mais qualificado tá o teu material, muitas vezes vai tornar o trabalho do gestor de tráfego mais fácil, Mais né? fácil. Então, tá aliado com o conteúdo, ter uma parceria assim é sempre legal, porque o gestor às vezes tem umas ideias, ou o próprio gerente de marketing tem umas ideias que tu quer colocar em vídeo que ele entende que funcionam às vezes melhor nas redes sociais, que talvez um videomaker vai dar um caráter mais cinemático para Sim. as coisas. Então a aliança entre esses dois profissionais é bem legal, é. Uma outra coisa que eu vejo também conversando, eu que sou, né, sou da área do audiovisual, né, tenho o podcast aqui e converso com videomakers, né, que tem pessoas próximas a mim, eu vejo que para muitos é difícil, nós brasileiros, é difícil acessar algumas áreas, como por exemplo assim, outdoor, acessar panfletagem de ônibus, Uhum, panfletagem de bicicletas do Dublin Bikes ou do uhum. Cork Bike. A sua agência também atua nesse ramo? E como é que você enxerga um pouquinho essa área, assim? Tudo, É uma pergunta que eu tô fazendo ruim pra ti. Não, não, é uma boa pergunta. Geralmente a gente terceiriza esse tipo de coisa. Seja mídia offline, que nem tu tem comentado, coisas de ônibus, rádio. Então a gente tem uma outra agência que é parceira que faz esse tipo de serviço. A gente atua especificamente no online. Ah, mas assim, mídia programática também. Então a gente é bem focado nisso. Ah, Depende muito, assim, do tipo de negócio que tu tem. Se vale a pena fazer esse Porque até tipo. tinta, né? Você pega, tem muros aqui na cidade que estão pintados por Sim, artistas sim, com a sim. logomarca de uma empresa, da Boots, por exemplo, de alguma Uhum. coisa assim, Deve ter alguma permissão, mas eu não tenho muito conhecimento que não é nessa muito da parte. área da sua Não, agência, não. assim, né? Ah, mas tudo depende. É aquela questão de avaliar. É claro, se para o teu negócio é importante investir naquela mídia offline que tem muitas vezes um valor bem alto para te colocar no rádio, algumas coisas assim. Se o público da tua empresa está inserido ah, naquele ambiente, se está sendo será impactado por aquela Por aquilo ali, né? propaganda, Ah. se o investimento digamos assim, vai ter um retorno a curto, médio e longo prazo. Eu, vendendo meu peixe, pelas minhas experiências anteriores, a mídia digital Então, ainda é a mais barata de todas. Certo? e também a mais assertiva, provavelmente. Tu tem uma segmentação. Tu vai É por... colocar Mas é um porque anúncio no ônibus, ah, tudo bem. Vai estar na rua, vai estar circulando, vai estar muita gente, mas eu tenho certeza de quantos, digamos assim, médicos olharam meu anúncio no ônibus. Eu não tenho. é uma Mas é uma coisa coisa que eu meio. posso segmentar, ou seja, nas mídias sociais ou alguma outra Porque plataforma. aqui é a galera da carta ainda, né? É a galera do SMS, né? Sim, não, eles Então, estão então impactados, né? às vezes para o público mais jovem, talvez um Ah, online funcione, mas sim, sim. pro velhinho que tem aquele celular antigo ainda, que tem o joguinho da minhoca, Uhum. talvez o panfleto do ônibus seja mais eficiente, Ah, mas aí depende do público-alvo, né? depende. A própria ExtraPen já trabalha com clientes mais idosos, né? Por causa das pensões. É Facebook, praticamente, e rádio. Funciona muito bem Funciona rádio. bem. Porque o Facebook é das antigas, né? Exatamente, A galera, exatamente. aqui eu acho que o pessoal nem usa tanto o Instagram, e tá mais a garotada jovem, né? Sei lá, os teen, é mais no Snapchat ali e no Snapchat, TikTok. Ah, TikTok. Muito porque o forte. Instagram ele já tem uma galera que não usa aqui mais, assim, já tá meio que. Não, até as empresas que a gente faz propaganda, a gente deixa o algoritmo definir muitas vezes, se a gente não tem uma clara visão de qual rede é melhor para aquele cliente, a gente deixa o algoritmo definir onde é que ele vai distribuir,
mais visualizações para ver se dá mais resultado, seja no Facebook. Então ele define. Dependendo do que acontece, tu toma outros caminhos, né? Aí você vê o resultado, depois você direciona só para aquele lado. Quando não tem uma definição clara, né, no público-alvo, É. de onde pode dar mais certo ou não, né? Não, Mas é legal, essa assunto é bem profundo, a gente pode falar horas. horas, né? Não, mas deixa para um outro episódio. Não, foi legal demais, se eu puxar aqui. Muito bacana, gente. Conversei com o Fernando Rompon, ele é especialista da área de marketing digital, mais ainda com foco, né, com gestão de tráfego. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dele, que é Fernando Rompon mesmo. Se vocês estão precisando aí na sua empresa, no seu business, de alguma gestão de tráfego, faz uma negociação com o Fernando Rompon para ele entender. Ele não pega todo mundo, ele pega o que faz sentido, mas negocia com ele direitinho para ele entender o que você quer, que às vezes o que você quer na visão dele, né, da experiência dele, não é o que é melhor mesmo, né? Pode se encontrar em outros lugares, né? Não necessariamente com um gestor de tráfego, né? Sim. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado, Fernando, por ter participado. Convite. Não, bem bacana. Esse assunto de online, de tráfego, muito legal, né? É muito bacana. Eu sei que é um assunto que tem muita gente que não conhece a fundo, assim, fala gestão de tráfego, a pessoa fica assim, mas tráfego de quê, né? Tipo, às vezes falam gestão de tráfico. Tráfico humano, tráfico de arma, né? Ou é trânsito. Então, assim, é um negócio meio... É a propaganda paga, pessoal. Propaganda paga nas aquela propaganda sociais, que você tá lá no Instagram, de repente apareceu uma propaganda entre um story de alguém e outro. Aquelas que às vezes as pessoas não gostam. Que incomoda. No YouTube também, sabe aquela parada de 5 segundinhos? Então, é isso que ele faz. Ele é essa pessoa. Não me odeiem. Mas valeu, gente. Se tiver algum comentário aqui, alguma pergunta também pro Fernando, deixa aqui nos comentários. Eu peço ele para revisitar o vídeo. E é isso. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.